Boa noite, igreja. Paz seja com todos vocês da parte do Senhor. Tudo bem? Que bom revê-los. Bom voltar em breve tempo, né? Tive o prazer de estar aqui no culto de domingo, cultaço, aniversário do pastor Alexandre. Foi muito legal, uma honra grande. E a gente já começou naquele dia a costurar alguma coisa sobre esse retorno. E eu estou feliz de ter voltado tão breve. Obrigado, pastor Alexandre. Obrigado a todos os pastores. Obrigado, carinho da recepção. E minha expectativa e desejo é que Deus possa continuar falando com você, né? Através agora da exposição da sua palavra. Quem trouxe Bíblia aí, gente? Quem está com Bíblia na mão, pegue aí agora, por favor. E vamos ler um texto da palavra do Senhor. Está em Marcos, capítulo 8, e verso de número 22. Marcos, capítulo 8, verso 22. Graças a Deus. Marcos capítulo 8, versículo 22. Quem encontrou, diga: eu amo a Bíblia. Horrível. Vai de novo. Quem encontrou, diga: eu amo a Bíblia. Ok. Agora ruim, não ficou horrível. Brincadeira. Verso 22 está escrito: e chegou a Betsaida, onde lhe trouxeram um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, mas os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe a mão sobre os olhos e fez olhar para cima. Então ele ficou restaurado e viu ao longe e distintamente. E mandou para a sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Quantos podem dizer amém? Amém. E chegando a Betsaida. E chegou a Betsaida. O posicionamento geográfico dessa história é propositalmente colocado pelo evangelista Marcos logo de cara. Ele sabe que esta é uma informação importante e é uma informação que vai permear toda a história. E que, sabendo disso, sabendo onde toda essa história está acontecendo, a nossa perspectiva sobre essa história, ela vai mudar. Porque Betsaida fazia parte de uma lista, e essa lista ela não foi elaborada por nenhum teólogo, ela não foi elaborada por nenhum estudioso da Bíblia. Essa lista ela foi elaborada pelo próprio Jesus. Essa lista tem um nome que este sim, os teólogos deram: cidades impenitentes. Quem é que está nessa lista? Localidades que, segundo a ótica de Jesus, mereceram ser censuradas, criticadas. Porque essas localidades receberam um volume bastante consistente de mensagem e de milagres. E mesmo com tudo que eles receberam de mensagens e de milagres, eles não corresponderam de maneira equivalente. De forma que Jesus chegou a dizer que se cidades pagãs, estrangeiras, tivessem visto e ouvido o que Corazim, Betsaida e outras mais ouviram e viram, há muito elas já teriam se convertido. Então Jesus deixou claro que existe um nível de intolerância aos seus olhos em relação a um comportamento do ser humano. Qual é esse comportamento? Indiferença. Isso chama a nossa atenção e acende uma questão que deveria nortear nosso culto, nosso momento devocional e toda a nossa vida como crente. Às vezes, quando a gente está num culto, e às vezes, por exemplo, quem está dirigindo louvor, ministrando louvor, ou quem está ministrando a palavra, tem algum tipo de atitude e fala assim: levante a mão, ou estenda a mão para frente, ou diga isso para quem está do seu lado, ou isso, aquilo. Às vezes a gente acha isso incômodo, né? E a verdade é que a gente deveria agradecer essas pessoas, porque muitas vezes elas fazerem isso
e você acatar essa voz de comando, acaba tirando você de uma rota de colisão gravíssima, que é a da indiferença. Às vezes uma movimentação que a gente faz por ocasião de um incentivo, de um fomento, de alguém que está aqui no altar, é a chance que você tem de não ter passado um culto sendo indiferente. E vou lhe dizer, passar um culto sendo indiferente, comportar-se de maneira indiferente, é um tipo de coisa que Deus não tolera. Muitas cortinas que já estiveram abertas se fecharam, porque quem estava na plateia se mostrou indiferente. Muitas pessoas que ouviram a voz de Deus por um tempo, deixaram de ouvir, porque se mostraram indiferentes. A indiferença é uma coisa da qual eu e você precisamos fugir, escapar, negar-nos a ser indiferentes. Pelo contrário, Jesus ainda certa vez disse uma coisa interessantíssima. Ele falou, o que eu vou falar dessa geração? Eles são como os meninos que estão nas praças e tem música, mas eles não dançam. Então Jesus está dizendo, há um perfil nesta geração. Eles se mostram diferentes daquilo que ouvem, aquilo que veem. Então eu quero começar essa mensagem dizendo para você que se há algo que Deus espera de nós esta noite, se há algo que Deus espera de nós todo culto, se há algo que Deus espera de nós todo dia, é que nós não sejamos indiferentes. Eu não sei você, mas a começar por mim, eu não pretendo aborrecer o Espírito Santo, porque a indiferença vai passar longe de mim. Eu vim para dizer glória a Deus, eu vim para dizer aleluia, eu vim para levantar minha mão, eu vim para me expressar, eu vim para reagir, eu vim para dizer para Ele que Ele pode continuar falando e fazendo, porque aqui tem alguém que está querendo aplaudir tudo aquilo que Ele está por fazer. Quem está comigo nisso, diga amém. Vê se consegue abrir um pouquinho um monitor mais aqui para mim. Eu estou tendo a impressão de estar ouvindo mais por outro lado. Não, era só o direcional mesmo. Melhorou muito. Muito obrigado. Então vamos seguir, porque esse texto que nós lemos, ele traz uma carga muito interessante, muito especial. Ele traz uma coisa única. Preste atenção. Ele traz uma coisa... Se você esteve atento à leitura, você percebeu que o modo de operação de Jesus, no milagre de Marcos 8, é um modo de operação diferente de tudo que você já viu Jesus fazer. Porque se você prestou atenção, eu vou recapitular, aconteceu o seguinte. Jesus levou ele para fora da aldeia. Jesus cuspiu nos olhos dele. Começa um negócio esquisito aí, né? Mas agora que vem a parte importante desse momento da ministração. Porque Jesus pergunta para ele como é que estava. Se ele estava enxergando, e ele diz assim, eu estou enxergando os homens, mas parecem árvores. Aí Jesus falou, não está bom esse negócio não. E colocou a mão na cabeça dele. Então perceba, houve um segundo movimento da parte de Jesus. Quando então Jesus faz esse segundo movimento, pergunta para ele de novo, e agora? Aí agora ele ficou enxergando longe distintamente. Então, se você percebeu, ao contrário de outros textos que nós conhecemos, outros milagres que nós conhecemos, onde instantaneamente pessoas receberam de uma única vez, como por exemplo a mulher do fluxo de sangue que tocando na orla do manto de Jesus, ela não ficou, não houve um estancamento de 50% do seu fluxo e depois mais 50%, estancou tudo na hora. Então o que aconteceu com esse cego aqui é que o que ele recebeu foi dividido em dois níveis, em duas etapas, você percebeu isso? Teve a etapa 1 e a etapa 2. Aí, existe uma pergunta que eu acho que todo mundo aqui, ou pelo menos a maioria, em algum momento já se fez. Deixa eu ver se é verdade. Deixa eu ver se eu estou certo. Quem aqui já fez a seguinte pergunta? Por que tudo parece mais difícil para mim? Levanta a mão para eu saber que eu não estou sozinho, por favor. Às vezes essa pergunta, ela vem de uma pessoa assim que está meio melindrosa. Mas às vezes não. Às vezes de fato a gente tem muita razão de fazer uma pergunta como essa. Porque às vezes a gente está observando a dinâmica da vida, os processos da vida. E a gente está percebendo que a gente, comparado a alguém que saiu do mesmo ponto, no mesmo momento que nós, e essa pessoa chega mais rápido e com mais facilidade no mesmo lugar. Oh meu Deus, eu estou falando aqui, aleluia. Então de fato, às vezes alguns processos para nós, eles parecem ser mais demorados e mais complicados. Isso inverte completamente a lógica que muitas pessoas aplicaram quando começaram no Evangelho. Elas pensaram que o caminho seria descomplicado e encurtado. De repente viram que a coisa ficou mais distante e mais difícil. É nessa hora que a gente começa a amadurecer a nossa visão sobre a fé. E entender que o tempo de Deus é perfeito. Entender que Deus faz as coisas no seu tempo.
E entender que aquele que começa a boa obra, a palavra que tem é, ele é fiel e ele vai concluir. O que vai acontecer do momento do início até o momento da conclusão é uma outra história, vai ser aguerrido, vai ser um pouco dificultoso, mas eu vim dizer de Deus aqui para alguém, vai acontecer, não vai ficar inconcluso, não vai ficar pela metade, não foi igual aquela reforma que a gente começa e fica meio enrolado, deixa de lado, precisa esperar o 13º, não, ele me trouxe aqui para dizer, vai acontecer de forma concluída, conclusa, total, eu creio nisso, alguém mais crê por favor que vai acontecer? Vai ser... Agora, eu estou dizendo duas coisas para você, talvez você não tenha percebido. Eu estou dizendo para você que, sim, o processo envolvendo o cego de Betsaida foi mais difícil e mais demorado. Mas eu também disse para você que isso gerou uma coisa única. Se você virar todas as páginas dos evangelhos para trás ou para frente, você não vai ver um milagre como esse. Então, ao mesmo tempo que eu lhe digo, foi mais demorado e mais difícil, eu também lhe digo, foi exclusivo e único. Porque se tem uma coisa que você já deve ter percebido sobre comprar, por exemplo, roupa. Um preço é você comprar uma coisa feita em linha de produção. Outro preço é você comprar uma coisa feita sob medida. Tudo que é exclusivo custa caro, porque a exclusividade é um bem caríssimo. Deus me trouxe para dizer, você só está atentando para o quanto está pagando a mais, mas não percebeu que embora o preço seja maior, a história que está sendo escrita não pode ser comparada a mais nada. Aleluia! Eu vim dizer aqui para você começar a olhar essa coisa por uma outra perspectiva. É verdade que o preço está sendo maior, é verdade que está sendo mais demorado, mas o que está sendo feito, não está sendo feito na Zona Franca de Manaus. Tem um milagre na fábrica de geladeira. Deus está confeccionando algo que é exclusivo. A exclusividade é um bem caro, mas eu vou pagar, porque o que eu vou contar não poderá ser comparado a nada que ninguém está contando. Eu vim dizer que Deus está construindo uma história que é só sua. Aleluia! Glória a Deus! A exclusividade é um bem caro. A feitura do produto exclusivo, ela demanda mais tempo. Mais habilidade de quem faz, é um processo de construção mais minucioso. Creia no que eu estou dizendo para você. Essa aparente demora, ela só tem ligação com a forma como isso está sendo tecido. Essa aparente demora só tem a ver com a forma como isso está sendo processado. Deus está medindo o volume e a forma como isso está sendo tecido gradativamente. Agora preste muita atenção, um detalhe importante sobre essa coisa toda. Porque, eu não sei você, mas eu praticamente todo dia preciso deixar uma tarefa para concluir no dia seguinte. Mas alguém aqui além de mim hoje, ou pelo menos ontem, precisou deixar para o outro dia a conclusão de uma tarefa que não deu tempo? Ou quem além de mim? Que bom que eu não estou sozinho de novo. Aleluia. Agora a verdade é que quando nós precisamos fazer uma tarefa em duas etapas, como nós precisamos fatiar, dividir uma tarefa em 2 ou mais momentos, isso diz respeito à nossa falta ou de tempo, ou de capacidade, ou dos dois. E isso não nos diminui em nada. Isso diz respeito à nossa limitação, nossa falibilidade humana. Então preste atenção, estou dizendo para você que ter que fazer uma tarefa em mais de um momento é coisa de quem não tem tempo ou capacidade. Quem está me ouvindo, diga amém. Então vamos voltar para o texto. A tarefa da cura do cego foi dividida em 2 momentos, sim ou não? Então faltou tempo ou capacidade, ok? Mas quem é que está executando a tarefa? Jesus. Então peraí que tem alguma coisa errada. Faltou tempo para Jesus? Faltou capacidade? Então onde se explica isso? Se explica no fato de você ter que entender que quando é você que está fazendo uma tarefa, se você precisar fatiá-la em etapas, isso diz respeito à sua incapacidade de fazer. Mas quando é Deus que está fazendo por você, se Ele fatiar em etapas, o problema não é a incapacidade dele de fazer de uma vez só, é a sua de receber de uma vez só. Ele me trouxe aqui para dizer o seguinte: eu não tenho interesse de fazer tudo de uma vez para colapsar e achatar você.
Eu estou avaliando antes do despejo a força da estrutura. Alguém ainda está por aí? Eu estou calculando as suas bases antes de despejar o que você está sonhando. E se eu precisar de um tempo para que você fortaleça as bases, até que eu entregue tudo, eu fatio, parcelo, eu vou gerenciar a entrega disso de maneira a você recebê-la sem se prejudicar. Porque a minha bênção, diz o Senhor, enriquece, não acrescenta dores. Se alguém puder levantar a mão nessa hora, assim te diz o Senhor: eu tenho interesse na sua saúde espiritual, emocional e física, tenho interesse no seu equilíbrio, eu tenho interesse na sua integridade. Eu estou levando mais coisas em consideração do que o seu desejo de querer viver o que você quer, na hora que você quer. Eu estou medindo, calculando, preparando o ambiente ao seu redor, fortalecendo suas bases, robustecendo o seu caráter, alinhando algumas coisas. Mas a boa notícia é que se eu comecei, você pode ter certeza que eu vou terminar. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Aí os caras chegam e pedem para Jesus: toque nele, ajude nosso amigo, faça alguma coisa por ele. E aí de repente diz a Bíblia que Jesus tomou uma iniciativa. Qual? Pegou pela mão e levou para fora da aldeia. Então tem duas decisões que Jesus tomou aqui, uma após a outra. Pergunte qual a primeira. Muito fraco. Pergunte qual a primeira. Vou atender o pedido dele. Pergunte qual a segunda. Não aonde ele quer. Então a primeira decisão que Jesus tomou foi atender o pedido dele. Jesus não fez ali onde ele esperava que seria feito. Jesus pega a mão dele e leva ele para outro lugar, para fora da aldeia. Quando Jesus leva ele para fora da aldeia, Jesus fará, num outro lugar, diferente do que ele esperava, aquilo que ele queria. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você está pronto a, em nome do que você sonha, romper com alguns espaços? Você está pronto para, em nome daquilo que você sonha, romper com alguns ciclos de influência e amizade? Você está pronto para abandonar algumas aldeias em nome de receber a mudança daquilo que você tentou mudar até hoje e não conseguiu? Porque muitas vezes, para mudar o que está em você, Deus precisará mudar você de lugar. Pastor, por que não poderia ser ali? Por uma série de fatores que nós vamos descobrir daqui a pouco mais alguns. Mas de cara eu já lhe digo uma coisa que está ligada ao que eu preguei no início. Aquele era um lugar que já havia demonstrado indiferença. Então a cortina de Deus tinha fechado. Jesus decidiu, não faço mais nada aqui. Eles são indiferentes. Então eu não vou abrir uma sessão de um espetáculo para curar um cego de nascença diante de gente que não merece ver. Mas onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Muitas vezes Deus precisa trocar de palco porque a plateia não merece o espetáculo. Então tem coisas que Deus vai fazer, mas não vai ser perto de algumas pessoas. Tem coisas que Deus vai fazer, mas não vai ser perto de algumas pessoas que você anda convivendo. Por quê? Porque Deus já decidiu fechar a cortina para elas. Então Deus precisa trocar o ambiente do palco, mas vai manter o milagre. Essa é a parte mais importante. Pastor, eu não vou sair de perto de fulano, ciclano e beltrano. Eu não vou deixar meus ciclos. Eu acho muito interessante você ter esse tipo de ideia. Porque você tem um problema, carrega ele, tenta se livrar dele, não consegue. E a sua permanência perto dessas pessoas não mudou nada. Aí vem Jesus e te diz, sai de perto delas, eu faço o que você quer. Aí você diz, não sai de perto delas. Aí Jesus te diz, então continua como você está. Porque se você deve tanta coisa para elas, o curioso é que elas não mudaram nada daquilo que você gostaria de mudar até hoje. Você tem tanto compromisso com elas, mas elas não têm compromisso com a sua mudança. Quem está aí? Diga alguma coisa.
Você tem tanto compromisso com elas, mas elas não têm compromisso com a sua transformação. Elas não têm poder para transformar. Elas não têm poder para realizar. Eu vim pregar hoje aqui. Parece que eu vejo Deus tirando com raiz e tudo algumas pessoas de alguns lugares, alguns ambientes, alguns círculos sociais. E Deus dizendo assim, olha, eu vou mudar você de palco, mas o espetáculo está mantido. Eu vou fazer aquilo que está no teu. Eu sou a única pessoa que está recebendo essa palavra. Ou tem mais alguém essa noite aqui? Aleluia! Então a decisão é, vou fazer, porém, não aonde ele espera. E aí de repente Jesus tomará uma atitude. Qual atitude? É expressada num verbo, levou. Jesus vai levá-lo. Só que antes desse verbo, há um outro que Marcos escreve, no verso anterior. Atenção, trouxeram-lhe. Então preste atenção, porque esse cego será marcado por 2 momentos distintos da sua vida. E cada um deles é marcado por um verbo. Primeiro, Marcos diz, trouxeram-lhe. Depois Marcos diz, levou. Então vamos lá, vamos entender? No momento, o cego é trazido por alguém até Jesus. Num segundo momento, Jesus pega na mão dele e leva ele. Então a vida dele literalmente trocou de mão. Umas foram as mãos que o trouxeram, outra foi a mão que o levou a partir do encontro. Pastor, onde você quer chegar? Já cheguei. Eu não sei quem te trouxe aqui. Eu não sei o que te trouxe aqui. Eu não sei que tipo de força atuou na sua vida para te trazer até esse momento. Uma porta fechada? Uma notícia que você recebeu? Um amigo que durante a semana inteira falou para você vir? Eu não sei a força que te trouxe, mas há uma convicção no meu espírito a respeito da força e do poder que vão conduzir a sua vida a partir do dia de hoje. Eu queria que você segurasse a mão de alguém do seu lado e falasse para ele, a tua vida vai trocar de mão hoje. Diga para ele, eu não sei a força que te trouxe até aqui, mas o poder que opera nesse lugar vai passar a conduzir os dias da tua vida a partir de hoje, assim te diz o Senhor. Ou quem pode dizer glória a Deus, quem pode dizer aleluia nesta noite. Oh, glória! Agora, eu ressalto um detalhe importante. Em nenhum momento está escrito, pastor Alexandre, que Jesus tenha olhado para eles, para os homens que trouxeram ele e tenha perguntado, posso levá-lo? Eu não vejo Jesus olhando para os homens que trouxeram ele e perguntando, vocês me dão licença para levá-lo? Porque pastor Jesus é deselegante? Não. Ele é mal educado? Também não. Ele está sendo descortês? Também não. É porque ele sabe que as forças que incidem sobre o homem só para prestar o favor e o serviço de levá-los até o ponto de encontro com Deus. Você pode ter pensado que coisas que aconteceram vieram para te destruir, mas essas forças incidiram sobre a sua vida para empurrar você até o ponto de encontro. E a boa notícia é, ele não vai pedir licença para a tua dor, ele não vai pedir licença para a porta fechada, ele não vai pedir por favor para o medo que trouxe você até essa noite. Não, não, não. A boa notícia é que quando ele pegar na sua mão, toda a força que te trouxe vai saber que um poder maior assume o comando da tua vida a partir de hoje. Pastor, só fala isso porque não conhece minha história, não conhece minha família, o senhor não conhece por onde eu andei, o senhor não conhece os pactos que eu fiz, minha mãe fez, minha avó fez, minha bisavó fez. Eu vim te dizer, não se preocupe, porque você pode não ter entendido ainda a dimensão do poder que opera aqui, mas essas forças sabem que há um poder maior que opera nessa casa, e eles já estão tremendo e temendo, porque sabem que a tua vida está mudando de governo. Não temas. Deus me trouxe para dizer para alguém, não temas, porque quando eu segurar na sua mão, eles te soltam.
Não temas, porque quando eu colocar uma aliança no teu dedo, as outras vão quebrar. Não importa o que terá acontecido até o momento onde a gente se encontrou. Se você acreditar que eu comando e governo a tua vida a partir deste dia, ninguém terá o poder de se opor contra mim. Porque agindo Deus, quem impedirá? Jesus vai pegar na mão dele e conduzi-lo para fora da aldeia. É isso mesmo. Marcos está dizendo que Jesus o toma pela mão e o leva. Então isso está claro para nós. Jesus tomou pela mão e levou. Então o que sugere, o que fica claro, que Jesus permanecerá de mãos dadas com ele até a chegada do lado de fora da aldeia. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso porque eu vi Jesus segurar na mão de pessoas, como na mão de Pedro, quando ele naufragava no Mar da Galileia, quando estava andando sobre as águas e começou a afundar. Eu vi Jesus tocar em pessoas, como tocou na sogra de Pedro, repreendendo dela a febre. Mas eu não vi na Bíblia em nenhum outro momento dos evangelhos Jesus andando de mãos dadas com ninguém. Esse texto é o único que apresenta um momento onde alguém passeou de mãos dadas com Jesus. Não tem outro. Não tem outro momento em que Jesus tenha caminhado de mãos dadas com alguém. Esse é o único momento em que a Bíblia descreve uma cena como essa. Você consegue perceber a grandeza disso? Você consegue perceber a grandeza disso? Sim ou não? Sim ou não? Agora deixa eu te fazer uma pergunta muito importante. Teria ou não teria sido, na nossa visão imediatista, melhor que logo que eles se encontraram, o cego já tivesse ficado curado? Sim ou não? Sim ou não? Quem aqui gostaria de receber tudo o que quer exatamente agora? Quem queria? Por favor, levante a mão, não fica com medo não, eu sou o primeiro. Então eu vou repetir a pergunta. Teria ou não teria sido melhor, olhando assim por cima, friamente, que ele tivesse recebido tudo o que queria naquela hora, quando os dois se encontraram? Teria ou não teria? Mas se ele tivesse recebido o que queria naquela hora, ele teria andado de mãos dadas com Jesus, sim ou não? Porque eles só andaram de mãos dadas porque ele permaneceu ainda por um tempo cego. Então, enquanto o milagre pareceu se estender para demorar, um nível de intimidade não experimentado foi experimentado. Algumas pessoas só estão pensando na demora, outras estão aproveitando a demora para aprofundar a relação. Algumas pessoas só estão reclamando da demora, outras estão aproveitando para conhecer cada curva dos seus dedos. Algumas pessoas só estão lamentando pela demora, umas estão aproveitando para conhecer o calor de suas mãos. Pastor, o senhor está dizendo que na vitória não há comunhão? O senhor está dizendo que no milagre não há intimidade? Mas é na dependência que as relações se constroem de maneira mais efetiva. Não há tempo melhor na vida do homem para ter intimidade com Deus do que nas suas relações de maior dependência. Quanto mais escuro está, mais você depende da mão de Deus. Quanto mais a noite está amedrontadora, mais a mão de Deus te é suficiente e necessária. E ele me trouxe aqui para dizer: está demorando não é por acaso. Eu prolonguei o tempo para fortalecer a intimidade com você. Aleluia! Se tivesse acontecido na hora que ele queria, eu não estaria falando aqui agora que o único indivíduo da Bíblia Sagrada que andou de mãos dadas com Jesus foi o cego de Betsaida. Porque o aparente ônus é a espera, mas o maravilhoso bônus é a companhia. Mãos dadas. Isso está falando para nós sobre dependência. Isso está falando para nós sobre um tempo de maior dependência que Deus se utiliza para fortalecer em nós, no nosso coração, coisas que em dias
claros e azuis, em manhãs ensolaradas, nós não conseguiríamos fortalecer. É no dia escuro, é na noite escura que a mão de Deus sobre nós se torna ainda mais urgente e necessária. E sabe por que Deus faz esse tipo de coisa? Porque Ele nos conhece. Olha para o seu vizinho, avisa, que eu acho que ele esqueceu. Diga, Deus sabe exatamente quem você é. Quer ver como é que você vai ficar com raiva de mim agora? Deus sabe a cara de que você tem. Eu não fico chateado que Ele conhece a minha cara, eu também. Ele sabe exatamente que, a depender de alguns resultados que aconteçam rapidamente, nós vamos tomar algumas atitudes. Nós vamos dar uns perdidos. Aleluia. Você vai dizer para mim que se não tivesse escuro ainda, talvez algumas pessoas não estariam presentes nessa reunião. E Ele me trouxe para dizer, tudo isso está calculado. Tudo isso está sendo observado atenciosamente. Na grande tarefa de fortalecer algo que você vai aprender a levar para a vida. Porque a gente é assim, meu irmão. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Criança. A criança pede colo. Sim ou não? Pede colo, pede colo, pede colo, pede colo. Ela sente-se dependente. Ela quer o toque, ela quer o abraço, ela pede colo, ela pede colo. Ok, tudo bem. Deixa ela fazer 11 anos de idade. Aí você vai para a porta da escola quando ela estiver saindo. Faz assim, ó. Mamãe veio te buscar. Vai querer que um buraco se abra no chão, ele entra e não apareça nunca mais. Só que você está rindo, mas isso não é diferente de nós, mesmo na fase adulta, com Deus. Porque muitas vezes a gente quer colo, a gente quer toque, a gente quer abraço, enquanto a gente se sente dependente. Mas basta a gente botar as asinhas para fora. E começar a achar que é pelo dinheiro, é pelo network, é por isso, é pela inteligência, é por aquilo. E de repente não faz muito mais sentido depender tanto de Deus. É por isso que Deus calcula isso. Ele prolonga às vezes alguns processos para fortalecer a intimidade. Aí quando você conhece o peso e o calor da mão de Deus, lá na frente você pode enxergar, pode saltar, pode voar, pode levantar troféu, pode ficar importante, pode ficar rico, pode ser o que for. Você vai olhar para Deus e vai dizer, Senhor, está tudo muito bom, abri os olhos, prosperei, casei, está tudo show de bola, mas por favor, não solta a minha mão, não solta a minha mão, porque quem conheceu a tua mão em dias de angústia, mesmo em dias de júbilo e celebração, não quer ficar mais sem a tua mão. Aproveita para você levantar a mãozinha para o céu e dizer para Deus o quanto a mão dele segurando na tua é algo que você não vai abrir mão jamais na sua vida. Jesus então vai segurar na mão dele e vão ambos caminhando até o lado de fora da aldeia. E quando chega do lado de fora da aldeia, Jesus vai fazer uma coisa muito estranha. Jesus vai cuspir nos olhos dele. E aí não é problema de tradução, não é nada do grego, nada. É cuspir mesmo, do verbo cuspir, é cuspir. Cuspir, bem nojento mesmo, é cuspir. É um modo de operação inusitado. É um modo de operação não ortodoxo. É um modo de operação não tradicional. Mas ele me trouxe para dizer, que importa o meu modo de operação se eu garanto o resultado? Vou tentar de novo. Que importa meu modo de operação se eu garanto o resultado? Você não é uma cobaia. Se Deus decidiu fazer uma coisa de um jeito diferente, tenha certeza que o jeito pode ser diferente, mas o resultado é previsível. Vai dar certo. Acorda alguém que está do seu lado e fala para ele, você não é um ratinho no laboratório de Deus. Deus não está brincando com você. Deus não está especulando. Ele é Deus todo-poderoso. Ele pode querer fazer de um jeito diferente para provar e mostrar que Ele faz como quer e do jeito que quer, para quebrar lógicas, para inverter alguns sentidos e valores das pessoas, mas para mostrar que seja do jeito que Ele decidiu fazer, Ele garante o resultado. Ele garante o resultado. Aleluia. Mas me chama a atenção perceber
que Jesus escolheu um modo muito estranho, e não só muito estranho, mas que comunica uma coisa que deixa a coisa mais estranha. Porque não é sobre ser nojento, não é sobre você achar estranho porque é meio nojento, cuspindo. Não, se o problema fosse esse, tá. O problema não é esse. O problema não é o nojinho que o cuspe propõe. O problema é o sentido mais profundo que existe num gesto como esse. Só para te dar um exemplo, quando Jesus foi preso, a primeira coisa que os soldados romanos fizeram não foi dar tapa nem chute, foi cuspir nele. Porque cuspir em alguém é demonstrar superioridade e desprezo. Cuspir em alguém é demonstrar superioridade, desprezo e escárnio. É zombar. É dizer, sou maior, posso mais, você não é nada, não é ninguém. Pastor Eduardo, é isso mesmo? Isso mesmo. Então, o senhor está dizendo que Jesus disse isso? Sim. Para o cego? Não. Como não? Não. Mas o senhor falou que ele disse isso? Sim. O que ele disse? Menosprezou. Demonstrou superioridade. Diminuiu. Mas o senhor está falando que ele fez isso? Tô. E o senhor está falando que não foi com o cego? Não. Com quem foi? Olha o que está escrito no texto. Jesus cuspiu nos olhos dele. Ele carregava um mal, sim ou não? Ele carregava algo do qual ele queria se livrar e não conseguia, sim ou não? Ele carregava algo que, se ele pudesse decidir desde o primeiro dia, ele queria se ver livre daquilo, sim ou não? Mas ele conseguia? Ele conseguia? E esse mal que ele carregava residia aonde? Não tenha medo. Esse mal que ele carregava residia aonde? Então, com quem que Jesus está falando? Com ele ou com o mal dele? O recado não é para ele, o recado é para o mal que ele carrega. Jesus não está dizendo eu desprezo você, Jesus está dizendo para o mal que ele carrega, eu desprezo você, sou maior do que você, estou desalojando você a partir desse momento. Levanta a tua mão bem no alto, porque assim te diz o Senhor. Você pode ter desenvolvido uma convivência passiva com este mal, talvez para deixar de lutar tanto e sofrer tanto, você esteja tentando se acostumar com esse mal, mas assim te diz o Senhor, eu não te criei para conviver passivamente com este mal. Você pode estar querendo até fazer amizade com esse mal, para sofrer menos com a existência dele, mas assim te diz o Senhor, eu estou dando uma mensagem de desalojamento para o mal que você carrega na noite dessa quarta-feira. Você pensou que poderia ser uma noite comum, mas eu marquei para dizer, eu estou expulsando este mal que você convive há tanto tempo, mas não vai conviver mais a partir desta noite, porque o meu poder e a minha autoridade estão sendo exercidas na tua vida. Oh, glória a Deus! Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, você já estava desenvolvendo umas técnicas, né? Para poder conviver com isso. Você já estava querendo ser simpático com o seu mal. Você estava preparando até um lugar para ele sentar à mesa, né? Um quarto de hóspede. Porque a convivência te pareceu ser a única saída. Na canto remacala machaia. Porque você tentou expulsar e não conseguiu. Tentou trocar ele para fora da tua vida, não conseguiu. Tentou na medicina, não conseguiu. Tentou na psicologia, não conseguiu. Aí você chegou a uma conclusão, é melhor conviver. Eu vou exercer convivência, porque expulsar eu não consigo. Aí ele me trouxe aqui para te dizer, você não vai conviver com ele coisa nenhuma. Porque ele pode não ter ouvido a sua voz quando você estava sem mim, mas agora na tua voz eu estou dando ordem, ele vai ter que sair. Coloca a mão na tua cabeça e agora, em nome de Jesus, coloca a mão na tua cabeça e diga em nome de Jesus, eu não vou conviver com mal nenhum, eu serei livre de todo mal nessa noite, em nome de Jesus. Tira a mão da cabeça, levanta para o alto, abre a boca e diga glória a Deus essa noite. Aleluia. Jesus vai olhar para ele e vai perguntar, como é que está? Ele vai dizer, eu vejo homens
os vejo como árvores que andam. Jesus concluiu uma coisa, que uma primeira fase estava concluída, mas não toda coisa estava feita. Porque se você perceber, eu já não demoro, mas se você perceber, preste atenção no que aconteceu. Ele estava enxergando, sim ou não? Sim ou não? Mas ele não estava discernindo. Ele enxergava, mas não discernia, enxergava, mas não diferenciava. Ele confundia imagens de homens com árvores. Então o que está sendo aberto diante de nós aqui? Um mistério interessante acerca da cegueira da visão e a cegueira da cognição. Existem pessoas que enxergam com os olhos, mas não enxergam com o entendimento. E o interesse de Deus é que você enxergue com os olhos e com o entendimento. Tem gente que é capaz de ler um contrato grande em 10 minutos e conseguir compreender tudo sobre a letra do contrato, mas não discerne intenções. Deus me trouxe hoje aqui para dizer, saber ler a letra você aprendeu na escola, saber ler atrás da letra só meu espírito ensina. Entender sobre as leis você aprendeu na faculdade de Direito, entender sobre a intenção de quem escreveu, o que escreveu e o que pretende, só na escola do meu espírito você aprende. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer, eu estou levantando uma igreja, um povo, que não serão persuadidos, iludidos, não serão enganados e não serão confundidos. Eu estou vendo gente levantar de reuniões, deixar contrato em cima da mesa. Eu não vim jogar conversa fora, eu vim ser profeta de Deus. Alguém vai dizer, você é louco, todo mundo gostaria de fazer isso, falar isso, ir lá, associar-se com ele, associar-se com ela, e você vai dizer, o contrato parece bom, mas na visão do meu entendimento, meu Deus me disse que não, que não, que não, que não. Isso é caminhar por fé, isso é além da lógica, além do papel, além da letra fria, e começar a medir o mapa da temperatura das coisas, na percepção do Espírito Santo. Deus não nos chamou para avaliar as coisas pelos mesmos meios que todo mundo avalia. Avaliação técnica você pede para o advogado, ele faz, mas olhar espiritual é para quem tem vida com Deus. E Ele me trouxe para dizer, eu quero dar isso para você. O que o Senhor vai fazer? Vai abrir os olhos dele e vai abrir o entendimento dele. Visão e entendimento. Diga comigo, visão e entendimento. Qual é o texto clássico da Bíblia para falar sobre cegueira de entendimento? É quando a Bíblia diz que o príncipe deste século, referindo-se ao diabo, cegou. O quê? Os olhos? Não. O entendimento das pessoas. Eu quero que você perceba o que a Bíblia está dizendo com isso. Ela está dizendo que o diabo sabe. Pergunte o quê? Ele sabe que é uma opção muito ruim. Pastor, o que você está dizendo? Isso que você ouviu. O diabo sabe que ele é uma opção muito ruim. Pergunte por quê? Porque ele precisa cegar as pessoas, para que somente cegas elas possam escolhê-lo. Ele sabe que enxergando ninguém o escolheria. Então ele cega para ser escolhido, porque ele sabe que é uma opção ruim. Percebeu que faz exatamente o contrário? Ele tem tanta confiança que é a melhor coisa para você, que ele não quer ser escolhido por você cego. Ele abre teus olhos e diz, me escolhe agora sabendo e vendo quem eu sou. Aí é uma oportunidade para você dar um glória a Deus e um aleluia, porque ele sabe quem ele é. Aí agora Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim, palavra 1, vai para casa. Palavra 2, não entra na aldeia. Palavra 3, não diga nada do que aconteceu aqui a ninguém de lá. Isso é corte de relações completo e total. Só que tem uma coisa aqui que eu quero pontuar com você para a gente encerrar. Preste atenção. O que Jesus falou para ele? Vai para casa. E logo depois Jesus falou o quê? Não entra na... Você está lembrando da aldeia, né? Aquela, Betsaida, ok? Tem duas coisas muito claras aqui. Primeira, ele não morava na... Muito bom. Segunda, para chegar em casa, ele não precisava passar na... Está claro para você isso? Está claro para você isso? Então o que Jesus está falando? Você vai chegar onde eu estou te mandando.
e você não vai pisar onde eu não quero. O que Jesus está dizendo para ele? Você pode chegar no destino que eu estou te dando, sem usar como meio o lugar onde a gente se encontrou. Pastor, qual é o discurso do maligno? Qual é o discurso de Betsaida? Vou te explicar. É dizer assim para você: você não pode chegar aonde você sonha, se não passar por aqui. Porque o diabo e Betsaida vivem de pedágios cobrados. Então ele quer convencer você que você não consegue, por exemplo, ser feliz no casamento sem pagar o pedágio para Betsaida. Você não consegue prosperar nos negócios sem pagar o pedágio para Betsaida. Betsaida reivindica uma autoridade que ela não tem. Ela diz: você não pode chegar onde quer se não passar aqui. Mas Jesus diz: você pode chegar aonde quer e aonde eu estou mandando, sem pisar naquela mesma lama onde eu te encontrei. Segura na mão de alguém que está do teu lado agora. Dá uma acordada nele, que esse friozinho, essa meia luz, o Senhor está quase tomando ele, aleluia. Dá uma chacoalhada, uma acordada nele. Nós já vamos encerrar, mas dá uma chacoalhada boa nele e diga assim: é mentira de Betsaida que você precisa passar lá para conquistar qualquer coisa. Diga: o que você precisa, você já tem. Uma palavra de Deus que garante a tua vitória. Fica de pé do teu lugar quem tem palavra de Deus. Quem tem palavra de Deus, fica de pé do seu lugar. Eu vim profetizar que no que depender de mim e da Lagoinha Teresópolis, o pedágio de Betsaida vai falir. Eu vim dizer que no que depender de mim, da Lagoinha Teresópolis, eles vão morrer por inanição. Vai morrer de fome, porque eu não vou passar lá para pagar pedágio. Eu tenho palavra. Quem tem palavra não pega pedágio. Quem tem palavra não paga pedágio. Quem tem palavra não joga o jogo do mundo. Quem tem palavra não desce o nível dos sistemas e dos esquemas. Quem tem palavra crê na palavra, age pela palavra e se move pela palavra. Essa ilusão que foi plantada na tua mente está caindo por terra hoje. Essa conversa fiada e marota que foi plantada na tua mente está caindo por terra hoje. Esse engodo de Satanás está caindo por terra hoje. Deus me trouxe para te dizer: mantém firme a confissão da tua esperança, porque fiel é o que te fez a promessa. Deus está me dizendo claramente aqui: não atenda a apelos emocionais, joguete emocional de Betsaida. Ah, você tem que vir aqui, é laço. Ah, você tem que voltar aqui, é laço. Deus me trouxe para dizer: ninguém vai te levar na lábia. Você não vai reincidir nos mesmos erros, não vai cair na mesma cor. Oi, ei, manchorocono, emanocono, chicanamacantaramaché. Eu já estou te antecipando o que vai acontecer. Você vai sair daqui com uma palavra e você vai estar andando na direção dessa palavra. Aí quando você estiver passando perto do muro de Betsaida, vai ter gente botando a cara assim pelo muro. Vem cá, entra aqui. Você não consegue ser feliz se não entrar aqui, hein? Não dá para prosperar nesse país se não pagar propina. Não dá para ser feliz no casamento sem experiência sexual antes dele. Não vai embora não, que vai ficar feio. Fica mais um pouquinho. São as seduções e o clamor de lugares espirituais que querem te ver de novo. Que morra de saudade de mim. Eu não piso lá nunca mais. Eu me movo por fé, por fé, por fé, por fé. Levanta a mão mais alto que você puder. Deus te dá poder para crer na palavra. Deus te dá ousadia e coragem para crer que te basta uma palavra. Você não cederá ao assédio, não cederá ao joguete emocional. Você não cederá a nenhum tipo de palavra que tenta te colocar de volta naquele lugar. Você vai erguer o troféu da vitória com os pés limpos. Pastor Eduardo, o que é que você está falando? O que eu estou falando?
Eu estou falando de uma história que pode ser contada sem a necessidade de pular capítulos. Estou falando de uma história que pode ser contada sem ter que ficar com medo de expor certas partes. Eu estou falando não só sobre chegar, estou falando do caminho que você fará para chegar. Eu não só estou falando sobre as mãos que levantam o troféu, estou falando sobre a limpeza dos pés. Onde você quer chegar, pregador? Já cheguei. Existem pessoas que na hora da foto do troféu tem que pedir para o fotógrafo cortar o pé, porque na mão o troféu reluz, mas a lama do pé prova o que ele teve que fazer para chegar onde chegou. Deus me trouxe para dizer: eu não trabalho assim. Ou é foto de corpo inteiro, ou não é foto nenhuma. É troféu na mão e pé limpo. É troféu na mão e história limpa. É troféu na mão e jornada limpa, 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 limpa. Íntegra, santa, reta. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Aleluia! Coloca a mão sobre o teu coração agora. Eu sei que tem pessoas que entraram aqui pressionadas. Pastor, quem lhe contou isso? O Espírito que eu sirvo, do Deus vivo. Ele me diz que tem pessoas que entraram aqui hoje que passaram os últimos dias debaixo de pressão. Pressões para que você ceda em algumas áreas. E você está dizendo assim: não está adiantando fazer desse jeito. Estou na igreja, estou servindo a Deus, parece que as coisas não andam. Eu vou voltar lá e vou fazer daquele jeito que eu fazia. Eu vou voltar lá e vou tentar com aqueles métodos que eu sempre utilizei. Assim te diz o Senhor: é a hora de você provar a fé que você decidiu ter no altar. Em nome de Jesus, eu estou profetizando que toda a pressão exercida sobre você não prosperará. O que vai prosperar é a tua decisão de amar e servir o teu Deus todos os dias da tua vida, e Ele vai te honrar. Ele te diz hoje: vai para casa. Ele te diz hoje: há um bom futuro. Ele te diz hoje: cresce, prospera, constitui família, vai casar, vai ser feliz, vai empreender, vai negociar, vai granjear, vai, porque eu te dou uma palavra, vai porque quem te assegura sou eu, vai porque tu não precisa pagar pedágio, eu já paguei o preço no Calvário, a vitória está declarada e decretada. Levante a mão, tira alguns segundos de júbilo na presença do Senhor, alguns segundos de barulho, de enaltecimento ao nome do Cordeiro que venceu. Ei, Oramaiaxa, se você fala em línguas estranhas, abra a tua boca e ore em línguas agora. O poder do Espírito de Deus que opera nesta casa está sobre você agora. Diga comigo bem forte: eu tenho uma palavra. Horrível, vai de novo: eu tenho uma palavra. E é no poder dessa palavra que eu saio daqui hoje. É no poder dessa palavra que eu estou indo. Avisa para o seu vizinho: eu estou indo na direção da ordem que ele me deu. Não vou me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e não vou olhar para trás. Eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo. Quem está indo? 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 Trazido por quem? Quem te trouxe aqui? Brotei aqui do nada. Foi não? Sei lá, eu estava andando na rua, quando eu vi, estava aqui. Não. Alguma coisa te trouxe aqui. Quem te trouxe aqui? Quem te trouxe aqui? Essa é a parte que eu não sei. Mas eu vou te falar a parte que eu sei. Eu sei quem pode te levar quando esse culto terminar.
Você entrou aqui segurando na mão de quem? Quem entrou aqui agarrado com você? Que tipo de forças foi exercida sobre você para você chegar nesse culto hoje? Uma dor que não cala? Um medo que não passa? Uma tristeza que não vai embora? Uma porta que não abre? Quem te trouxe? Mas o Deus dessa casa me manda te dizer: se você quiser que a tua vida troque de governo hoje, no instante que eu segurar a tua mão, tudo isso que exerceu força sobre você até hoje vai cair por terra. Eu só preciso que você creia que eu estou de mãos estendidas para você. Eu não sei quantas e quais pessoas te negaram apoio, ajuda. Eu não sei com quantas decepções você já está na contabilização desse ano, de gente que você esperava que te erguesse a mão e não te ergueu. Mas Jesus está aqui nesse lugar. Aquele que te ama com amor profundo entregou a sua própria vida por você. Ele me trouxe para dizer: segura na minha mão. Segura na minha mão. Quando você conhecer o peso e o calor da minha mão, nunca mais você vai querer viver por sua própria conta e risco. Quando você conhecer a minha mão, você nunca mais vai querer soltar da minha mão. Pastor, enquanto o senhor fala, um desejo muito forte no meu coração de seguir a Cristo, de entregar a minha vida para Ele, de segurar na mão de Deus. Um desejo muito grande chegou no meu coração de fazer isso. Há dúvidas, tem coisas que eu ainda não entendi, mas pelo menos isso agora eu tenho certeza. Eu quero dar esse passo de fé. Eu quero segurar na mão de Deus. Quero que a minha vida esteja sob os cuidados e o governo de Deus a partir desse dia. Não quero mais que seja do meu jeito. Eu quero aprender com Deus, aprender com a igreja, aprender com a sua palavra. Eu quero. Eu sou essa pessoa. É você essa pessoa? É você essa pessoa que nunca fez uma aliança com Jesus dentro de uma igreja evangélica, mas que hoje você entende que não há mais tempo a perder? É hoje, aqui e agora. Me dá um sinal com a tua mão agora. Onde está uma pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus e segurar na mão dele hoje pela primeira vez? Me dá um sinal com a mão agora. Aonde está a primeira pessoa que hoje quer entregar a sua vida para Jesus? Tem um moço levantando a mão aqui, um rapaz, glória a Deus. Aonde está a segunda pessoa que está tomando uma decisão com Jesus hoje aqui e agora? Onde está a segunda pessoa? Aonde está você que não quer mais andar sozinho? O medo não será mais a tua companhia. Me dá um sinal com a mão agora. O pavor noturno não será mais a tua companhia. Me dá um sinal com a mão agora. Uma segunda pessoa está me dando um sinal com a mão ali. Você que está me dando um sinal com a mão, vem vindo aqui no altar agora. O lugar do encontro é aqui. O lugar do encontro é aqui. Isso. Eu peço que só levante a mão agora as pessoas que estão se decidindo por Cristo. Levante a mão agora, você que está se decidindo por Cristo agora. Pastor, um dia eu servi a Deus. Um dia eu fui crente. Mas coisas aconteceram, pastor, e eu coloquei meu pé lá em Betsaida de novo. Eu pisei lá de novo, pastor. Será que Jesus me pega outra vez? Pega. Será que Ele me arranca de onde eu estou de novo? Arranca. É só você querer. E Ele começa uma história nova com você hoje aqui. Você que está afastado de Jesus e da igreja, quer voltar para Jesus hoje? Me dá um sinal com a mão agora. Agora. Você que está afastado de Jesus, uma pessoa está me dando um sinal com a mão ali. Pode vir aqui no altar. Onde está a segunda pessoa que está afastada de Jesus e da igreja, quer voltar para a casa do Pai agora? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele apaga o passado e diz: vamos começar uma história nova. Ele te recebe, basta você querer. Eu vou perguntar pela última vez. Pela última vez, enquanto o pastor Mineiro vem se aproximando. É a última vez. Você que nunca fez uma aliança com Deus, você quer segurar na mão de Deus hoje? Você quer que Ele passe a cuidar de você a partir de hoje? Me dá um sinal com a tua mão agora. Você está afastado de Jesus e da igreja há muito ou há pouco tempo.
já fez algumas tentativas de voltar e não conseguiu. Em alguns cultos, na hora do apelo, teve hora que teu pé parecia que estava grudado no chão. Mas eu estou dando uma ordem agora no poder do nome de Jesus. Tudo que te prende, está caindo por terra agora. A única coisa que Deus não vai atropelar é a sua vontade. Poder espiritual nenhum prevalece aqui dentro. Está vencido e sem força. Nada te amarra agora. Só depende da sua vontade. Pode experimentar sair do lugar que você vai ver que você vai conseguir. Tem alguém que está afastado de Jesus e da igreja, quer voltar agora para Jesus. Me dá um sinal com a mão. Me dá um sinal com a mão. E a última pergunta, é a sua última oportunidade de hoje. Eu não consigo entender como você pretende arriscar isso. Você não pode arriscar. E você está me dando sinal com a mão, moça? É isso? Então vem que Jesus te espera. Vem.